Vou colocar aqui também um segundo software para fazer a gravação, que às vezes o Google dá algum probleminha na gravação, perde imagem, tá? Especialmente problemático quando perde a imagem da tela, tá? Da tela onde eu escrevo. Aí eu queria ter um backup com o Kazan. Eu vou também colocar um microfone aqui para melhorar a qualidade do áudio da aula. Se alguém quiser fazer qualquer intervenção, a qualquer instante, fica à vontade. Só que a saída de áudio do meu computador não é liberada quando eu estou usando o microfone, tá? Então, manda um chat para mim, eu vou ver que a pessoa quer atenção, eu tiro o microfone e a gente consegue conversar, tá? Bom, pessoal, eu queria hoje dar sequência ao assunto do nosso primeiro módulo da disciplina, que são os servosistemas. Eu vou apresentar aqui as notas da nossa última aula, para a gente fazer um alongamento e um aquecimento antes de começar a aula de hoje. Não é esse aqui não. Bom, então nós apresentamos na última aula a estrutura básica das soluções para controle de movimento de corpos no espaço. Essa solução ela contempla alguns elementos no mundo de sinais e alguns elementos no mundo de potência, tá? A gente até costuma brincar aqui usando uma prerrogativa do Matrix, daquele filme, né, Matrix, que é como se a gente tivesse uma interface, né, um muro na solução de controle de movimento de corpos, onde daqui para cá, né, a gente tem um mundo real, ou os elementos de potência, e para a esquerda a gente tivesse um mundo virtual, né, ou os elementos de sinais, os programas de computador, né, que vão embarcar os controladores, né? Então a gente tem, na verdade, na nossa solução de controle de movimento, os elementos de potência, que são o conjunto mecânico, a máquina elétrica rotativa e o conversor eletrônico de potência, que vai alimentar a máquina elétrica rotativa. E no mundo de sinais, né, a gente tem aqui bem na interface do mundo de sinais, aqui o próprio conversor eletrônico de potência, né, recebendo os comandos de tensão que ele tem que sintetizar nos terminais de alimentação da máquina. A gente tem um regulador de torque eletromagnético, né, cujo objetivo é garantir que o comando de torque presente na sua entrada efetivamente apareça no eixo da máquina elétrica rotativa. E a gente tem um regulador de trajetórias mecânicas que tem como objetivo garantir que os comandos do cliente de trajetória mecânica, posição ou velocidade ou aceleração angular, que esses comandos efetivamente apareçam na ponta de eixo da máquina, tá? De tal forma que o corpo, a carga útil do cliente seja deslocada do jeito que o cliente precisa, no ritmo que ele precisa, com as variações de velocidade que ele precisa, tá? Então, essa é a estrutura da nossa solução de controle de movimento. De certa forma, remete um pouquinho até ao que acontece com o corpo humano, né? Você tem o seu cérebro que está, né, comandando sinais que são reproduzidos nos elementos de potência do seu corpo, né? Sua mão, sua perna, seus músculos, né? Então, o cérebro ele calcula, né, quais são as trajetórias necessárias para uma tarefa e tem estruturas para ver se essas trajetórias estão sendo repetidas mesmo, né, e comanda os músculos para que sejam desenvolvidas forças e torques
de tal forma que o exercício de posicionamento de um corpo no espaço seja realizado com sucesso. Então, aqui, de uma certa maneira, a gente está imitando isso aqui, essa estrutura do corpo humano, num sistema mecatrônico, né? Seguramente ele não é tão bom quanto o corpo humano para calcular trajetórias, né? O cérebro humano é um sistema biológico maravilhoso e que não tem igual ainda. Porém, o nosso sistema mecatrônico é capaz de desenvolver torques e forças, né, muito maiores do que aquelas que o corpo humano desenvolveria. Tá? Até por isso, inclusive, que a gente pede ajuda do sistema mecatrônico para algumas tarefas, né, que a força do nosso próprio braço é insuficiente para se deslocar alguns corpos. Ok? Bom, na disciplina, a gente vai abrir cada um desses bloquinhos, né, e entender aqui como que eles funcionam individualmente e de maneira integrada com os demais. Certo? Até remetendo ao nome da disciplina, integração. Né? Bom, a gente viu, então, né, a gente começou a caracterizar a dinâmica de resposta de sistemas, quando um sistema é mais rápido ou mais lento, né? E a gente fez essa caracterização raciocinando o sistema, né, como uma estrutura que responde, né, que é apta a responder a cossenoides colocadas na sua entrada e cuja resposta pode ou não ser atenuada de acordo com a frequência do sinal de entrada. Né? Então, nenhum sistema tem banda passante infinita, vai existir, né, a partir de um determinado valor de frequência, todas as cossenoides com frequências maiores que forem aplicadas na entrada do sistema, né, por exemplo, essas cossenoides aqui remetendo a comandos de posição angular, elas não vão aparecer na saída, ou vão aparecer com a amplitude muito atenuada. O sistema não dá conta de sintetizar esses sinais na saída. Tá? E aí nós, né, mostramos que um sistema vai ser mais rápido que o outro, né, no caso aqui o sistema verde, por exemplo, ele tem uma resposta em frequência que nos mostra que ele consegue garantir a síntese de cossenoides de posição na saída, quando as cossenoides comandadas na entrada tenham frequências maiores do que aquelas que o sistema 1 consegue reproduzir. Tá? Então, o sistema 2 consegue reproduzir cossenoides de maior frequência. Então, ele é dito mais rápido. Consegue ter uma resposta de maior banda passante ou mais rápida. Tá? Aí a gente fez também essa caracterização para sinais, né? A gente mostrou que quanto mais brusca for a variação de um sinal, né, e quando ele é pensado como uma soma de cossenos, igual a gente faz, né, nos cursos de sinais e sistemas, é possível fazer pela transformada de Fourier, que nos garante que um sinal qualquer pode ser descrito por uma soma de cossenoides, e quando a gente tem um sinal, a gente tem dois sinais, e um deles tem uma variação muito mais brusca que a do outro, significa que ele demanda uma soma de cossenoides de frequência maior do que o outro, né, para conseguir reproduzir essas variações bruscas do sinal original, que é o vermelho ali. Tá? Então a gente fala que um sinal é mais rápido que o outro também quando o seu conteúdo espectral envolve cossenoides de frequência mais alta. Tá bom? Aí a gente começou a buscar, né, elementos de modelagem que nos ajude ou que nos ajudem a projetar, né, a escolher como seria a dinâmica de resposta de um sistema. Né? Aí nós pedimos ajuda à teoria de controle e de análise de sinais de sistemas e vimos que a dinâmica do sistema ela fica muito bem representada em um parâmetro chamado polo, que é o valor de S que anula o denominador da função de transferência. Né? A gente viu que as respostas transitórias que o sistema vai observar, né, antes de se chegar a um nível de regime permanente,
essas respostas transitórias, elas têm uma duração igual a 5 sobre o valor do polo, aproximadamente, tá? Para um sistema de primeira ordem. Então, se a gente quiser, né, que essa resposta transitória dure pouco, nós temos que aumentar o valor do polo. Né? Aí o tempo do transitório vai durar pouco. E aí um transitório que dure pouco tempo nos garante que o sistema chega, né? Ou que a resposta do sistema chega ao seu valor desejado mais rapidamente. Tá? Então, a gente tem um elemento, a modelagem nos mostra um elemento de projeto que nós podemos prestar atenção e alterar dentro da liberdade que a gente tiver para conseguir interferir na dinâmica do sistema. Tá? Então, essa foi a conclusão da aula de semana passada, da última aula. Tá? Bom, essa análise aqui, pessoal, ela envolveu um sistema de um veículo, né, que estava respondendo a um comando de aceleração. Né? Então, a gente aplicou um comando de aceleração e teve essa resposta de aceleração angular, como se fosse um veículo. Tá? E a gente pode também avaliar essa dinâmica de resposta, né, para sinais que sejam bem caracterizados por uma soma de cossenos. Né? Aqui a gente aplicou um comando de aceleração, né, como se o cliente tivesse cravado o pé no acelerador e tivesse imposto à entrada do sistema um comando em degrau, que é esse aqui, ó, sinal vermelho aqui. Né? E, às vezes, é um veículo que precisa, né, de toda a aceleração possível para poder sair de uma situação de perigo. Né? Ou é um elevador que você precisa de chegar no nível máximo de aceleração muito rapidamente para a cabine dele não cair no poço. Tá? Então, seria de interesse que a gente conseguisse, né, um sistema que replicasse, sintetizasse no eixo da máquina um sinal de aceleração com um transitório que durasse pouco tempo, e não um transitório que durasse isso aqui tudo, por exemplo. Tá? Então, a gente fez uma análise aqui de uma resposta ao degrau. Tá? Agora, você pode perguntar assim, poxa, mas isso que eu concluí, né, seria válido para sistemas que não recebam degraus como comandos, né? E a resposta é sim. Você também pode avaliar a dinâmica de resposta de um sistema, né, que receba um sinal periódico na sua entrada através do polo. Né? Então, a gente vai mostrar isso aqui nessa próxima análise. Né? Então, recuperando aqui da semana passada, né, a nossa resposta do sistema, né, ela era igual a isso aqui, ó. Então, aqui é a função de transferência do sistema vezes o comando de aceleração do cliente. Né? Nós comentamos semana passada que quando a gente representa um sistema e os sinais que ele processa através da transformada de Laplace, a gente está descrevendo, né, a gente está entendendo que os sinais envolvidos, né, são sinais dados pela soma de cossenoides amortecidas, né, onde esse S de Laplace, que é um número complexo, ele tem na sua parte real
um coeficiente de atenuação dessas cossenoides, e na sua parte imaginária, a frequência de oscilação das cossenoides. Então, né, ao descrevermos um sistema, um sinal, através da transformada de Laplace, a gente está, ou a gente entende, né, que um sinal qualquer digamos aqui que é um sinal de um misturador, por exemplo, né? O eixo vai no sentido, frena, volta no outro, frena, vai para o outro, frena, volta, tá? Então, se a gente quisesse representar esse sinal de velocidade aqui, né, que tem essa característica no tempo, né, com uma soma de cossenoides amortecidas, a gente somaria cossenoides assim, ó. Onde, para cada cossenoide com um dado coeficiente de amortecimento e uma dada frequência, o número de ciclos que ela faz por segundo, né, ou quantos radianos por segundo que ela faz, a gente teria caracterizado aqui um valor de S. Ok? Bom, digamos então que a gente queira apreciar, né, a resposta do nosso sistema a sinais de entrada, a comandos aqui de aceleração periódicos sem atenuação, tá? Então, seriam sinais, né, cuja amplitude não fosse atenuada, né? Então, o S, a frequência de Laplace, viraria J ômega, né? Ou a gente ia ter a transformada de Laplace contemplando sinais iguais àqueles da transformada de Fourier. A transformada de Fourier só entende, né, ou só trata sinais como sendo a soma de cossenoides, sem amortecimento, tá? Bom, e esse sinal de entrada, né, ele poderia ter essa característica aqui, ó, né, quando ele não fosse amortecido. Vou colocar aqui o nosso sinal de entrada nesse nosso exemplo, é um comando de aceleração. Então, a gente poderia começar, né, com uma aceleração de frequência baixa, depois subir a frequência dela, ter um sinal de médias frequências, e depois tem um sinal de alta frequência. Faz muitos ciclos por segundo, a definição de frequência, né? Então, a gente teria aqui um primeiro intervalo de tempo com uma frequência baixa, vou chamar essa frequência de F1, né, conotando um ômega 1 qualquer. A frequência F que eu me refiro é a frequência em Hertz, né, quantos ciclos por segundo. Tá? O ômega, ele fala para nós quantos radianos trigonométricos o sinal faz por segundo, né? São 2π radianos por ciclo vezes f ciclos por segundo. Então, ele vai nos dizer quantos radianos trigonométricos equivalentes o sinal faz por segundo, tá? Lembrando que a gente está pegando emprestado da trigonometria o sinal cosseno, né, que é definido, né, a entrada da função cosseno é um ângulo em radianos, tá? Então, a gente está pegando aqui esse sinal emprestado para descrever um fenômeno no tempo,
Então, é razoável a gente caracterizar quantos radianos trigonométricos são feitos em 1 segundo, ou depois de x segundos. Tá? Bom, aqui então tem um segundo intervalo, voltando aqui à caracterização do sinal, onde a gente tem o nosso comando com uma frequência F2, e aqui um terceiro intervalo, onde a gente está com o nosso sinal de comando de aceleração numa frequência F3. Né? Então, com essas três frequências apresentadas, né, você vai ter aqui o S de Laplace, né, com três valores. Né, ele vai, na frequência F1, ele vai valer J ômega 1. Quando a nossa frequência do sinal for igual a F1. Ou S vai ser igual a J ômega 2, numa frequência F igual a F2, esse segundo intervalo. Ou S de Laplace vai ser igual a J ômega 3, quando o sinal de entrada for igual a essa terceira frequência aqui que a gente escolheu. Né? E aí, a resposta do sistema a essas frequências vai ser o seguinte, olha. Então, a aceleração que vai sair na ponta do eixo quando S for igual a J ômega 1. Então, essa função está aqui, essa função de transferência, foi a que a gente caracterizou na aula passada. E aí, pessoal, o que a gente vai observar? Que se o valor de S, né, no caso aqui, que é esse J ômega 1, se ele for muito menor do que o polo, o que vai acontecer? Esse denominador vai ser totalmente dominado pelo polo. É um número complexo onde aqui esse elemento é muito maior do que esse. Né? E com isso, então, a resposta do sistema nessa frequência vai ser dada aproximadamente por isso aqui, ó. Né? Então, o que se mostra aqui? Né? Que o nosso sistema ia reproduzir uma aceleração na ponta de eixo que tem a mesma amplitude do sinal de entrada. Né? Poderia até ter um atraso aqui, o de 180 graus, mas não haveria uma atenuação em amplitude. Ele consegue responder. Tá? Quando a gente aumentasse a frequência, digamos que ainda assim, né, na segunda parte da operação do nosso sistema, quando ele é alimentado por um sinal de entrada, ou quando, na verdade, é imposto à sua entrada um sinal de frequência F2, né, se esse F2, que leva uma frequência ômega 2 aqui, ainda assim for muito menor do que o polo, o que vai acontecer com a resposta do sistema? Ela também vai ser unitária, tá? Porque se você olhar aqui na função de transferência, nós observaremos um denominador que esse termo é muito maior do que esse. Então, ele domina o comportamento dinâmico do sistema. Tá?
E com essa observação, a gente pode dizer, então, que a resposta vai ser essa aqui, ó. Tá? Onde, né, P1 sobre menos P1 vai dar menos 1. Que significa o quê? Que a resposta que nós temos, né, ela vai ser igual, aproximadamente igual a menos 1 vezes o comando de entrada. Tá? Então, se esse comando de entrada é uma cossenoide, nós não vamos reduzir a amplitude, ela vai só ser defasada de 180 graus, mas o sistema consegue responder, ele consegue colocar na saída a aceleração com a amplitude que foi imposta na entrada, que no caso é essa aqui, ó. Tá? Não vai conseguir reproduzir essa cossenoide na saída. Agora, quando o sinal tiver uma frequência F3, agora vamos supor que o F3 seja maior do que a frequência do polo, ou da mesma ordem de grandeza. Vamos considerar assim. Então, com a terceira frequência que a gente vai impor ao sistema, e considerando que essa frequência é aproximadamente igual ao valor do polo do sistema, o que nós observaremos? Que a aceleração do eixo nessa frequência, ela vai ter uma atenuação. Por quê? Se você colocar aqui, né, o ômega 3 aproximadamente igual ao valor do polo, nós observaremos o seguinte: nós não temos mais uma relação unitária caracterizando a resposta do sistema, igual aconteceu aqui na frequência F2 e na outra frequência mais baixa F1, né? No caso agora, o nosso denominador, né, ele vale P1 menos JP1, ele não é mais só o valor do polo, né? E sendo essa função de transferência um número complexo, né, a gente pode entender esse número complexo, o resultado do termo que está em colchetes, como sendo representado na forma polar, com módulo e ângulo, sendo que o módulo dele vai ser o módulo do número do numerador sobre o módulo do número complexo no denominador. Né? E o ângulo seria o ângulo do numerador menos o ângulo do denominador. Isso multiplicado pelo comando do cliente de aceleração. Então, o que nós vamos observar aqui? Que no módulo desta resposta, nós teremos um número aqui embaixo que vale raiz de 2. Você pega um número complexo cuja parte real é P1 e a parte imaginária é JP1, né? Você tem um número complexo cujo módulo dá raiz de 2. Tá? Seria um número complexo com ângulo de 135 graus. Tá? Então, o módulo da resposta como um todo vai ser o módulo de P1 sobre raiz de 2 vezes P1. Tá? Aqui tem os ângulos, né? O ângulo que aparece aqui na resposta do sistema denota o ângulo que ele vai defasar cada cossenoide de entrada quando a gente vê essa cossenoide na saída. Tá? Mas é fato que aqui a gente caracteriza, né, a capacidade dele de responder a determinadas
cossenoides pela sua amplitude, tá? E aí o que a gente está vendo aqui, ó? Que ele vai atenuar de raiz de 2 vezes a amplitude da cossenoide de entrada. Isso não acontecia nas outras frequências. A gente colocava uma cossenoide na entrada e ela aparecia com a mesma amplitude na saída. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Que a partir de um determinado valor de frequência, que é igual ao próprio valor do polo, o sistema começa a não conseguir replicar na sua saída as cossenoides presentes na sua entrada, os comandos presentes na sua entrada. Tá? Então, no caso aqui desse sinal que a gente trabalhou, se esse sinal fosse colocado, né, na entrada do sistema, esse comando aqui, né, a gente veria uma resposta assim. Até colocando aqui a representação completa. Então, está aqui o comando do cliente. Até fazer uma errata aqui. Aqui eu coloquei no domínio do tempo e falei que o sinal está em S. Não. Aqui o comando é no tempo também, né? O sinal tal como nós o veríamos no tempo. Aqui está a resposta. E o nosso sistema está aqui, ó. Com a sua função de transferência. Né? Então, esse sinal ia ser imposto à entrada e a gente observaria aqui a aceleração na saída. Tá? E, pelo que a gente acabou de analisar, ele consegue responder a cossenoides dessa frequência, consegue responder a comandos dessa frequência, mas não consegue responder a comandos dessa frequência F3 aqui, tá? Então, na saída a gente veria uma coisa tipo assim, ó. Na primeira faixa de frequências ele responde, né, com a mesma amplitude. Depois, em médias frequências ele responde. Depois, em baixas frequências, ele não responde. Desculpe, em altas frequências, são essas aqui, ele não responde mais, tá? E o valor de frequências para o qual ele deixa de responder coincide com a frequência do polo. Tá? Então, vale a pena, né, prestar atenção nesse parâmetro do sistema, porque ele traz consigo informação nobre para a gente. Tá? Então, se a gente fosse caracterizar aqui a resposta em frequência, do sistema, e a gente mede, né, nessa resposta qual que é a amplitude das cossenoides na saída com relação à amplitude das cossenoides da entrada. Tá? Então aqui, por exemplo, nesse exemplo nosso, a gente pode ter cossenoides com essa amplitude A1, tá? E a gente vai ver na saída cossenoides com a mesma amplitude A1. Só em altas frequências é que essa amplitude da saída fica menor do que a da entrada. Né? Então, o sistema, né, tem ganho unitário, ele consegue sintetizar cossenoides na sua saída sem atenuar suas amplitudes, até uma frequência igual a frequência do polo. Tá? Então, quando a frequência for igual à
a frequência do polo, ou o módulo dela, né? O polo é negativo aqui. Então, você vai observar que ele não consegue mais responder, não dá conta. Então, se a gente precisar de um sistema com uma dada banda passante, nós podemos alcançar essa banda passante do sistema se a gente conseguir controlar a posição do polo. Tá? Então, o polo ele nos mostra, então, como garantir a dinâmica de resposta de um sistema. Né? Então, nós fizemos duas análises, uma delas envolvendo sinais no domínio do tempo, que foi a da aula passada, e a gente viu, né, que raciocinando com os sinais, são os mesmos sinais, tá? Só que se a gente raciocinar com eles no domínio do tempo, nós nós temos como reduzir os transitórios de duração, a duração dos transitórios dos sinais, se a gente alterar os polos, ou o polo, tá? Então, o polo, ele nos mostra, né, em um único elemento, em um único parâmetro, onde que a gente tem que mexer para o sistema responder mais rápido. Tá? Se você, tanto quando você olha para o sinal no domínio do tempo, quanto quando você olha para o sinal no domínio da frequência, por essa análise que a gente acabou de fazer. Tá? Então, a gente vai fazer projetos aqui dos nossos sistemas de regulação, né? E vamos alterar os controladores para conseguir escolher a posição dos polos, de forma a ter uma banda passante adequada para os sistemas que nós vamos projetar. Ok? Bom, nessa última análise, eu queria fazer destaque a mais um ponto, tá? A gente viu que quando a frequência do sinal de entrada fica igual à frequência do polo, a amplitude do sinal de entrada, ela fica raiz de 2 vezes menor do que, a amplitude do sinal de saída, que é a aceleração, ela fica raiz de 2 vezes menor do que a amplitude do sinal de entrada, tá? E esse valor, né, quando o sistema passa a responder com cossenoides que estão atenuadas de raiz de 2 vezes, nós marcamos o valor da banda passante dele. Tá? E aí você pode perguntar, mas por quê? Né? Por que raiz de 2 vezes? Quando a resposta do sistema aqui, ó, o módulo dela, a amplitude das cossenoides, está raiz de 2 vezes menor, a amplitude da cossenoide de saída está raiz de 2 vezes menor do que a amplitude da cossenoide de entrada. A gente fala que o valor de S, né, que caracteriza esse comportamento, ele é igual à banda passante. A banda passante, vou colocar um S aqui do sistema, que inclusive é igual ao módulo do valor do próprio polo, igual a gente viu há pouco. Tá? E aí esse número, 1 sobre raiz de 2, ele é usado por quê? Porque em vários sistemas que regulam sinais associados ao armazenamento de energia, tá? Então, por exemplo, esses sinais, inclusive, são chamados de estados físicos na literatura. Pegar o termo em inglês e aportuguesar o termo. Tá? Se você escuta o termo em português, ele não faz muito sentido, né? Estado. Mas foi uma tradução direta do inglês, né? Physical states. E essa classe de sinais se refere a sinais que são
associados ao armazenamento de energia. Então, a energia cinética de um corpo é caracterizada pelo estado físico velocidade, né? A energia cinética é meio da massa vezes o quadrado da velocidade. A energia potencial elástica de uma mola é meio da constante elástica vezes a deformação ao quadrado. Então, a deformação é o estado físico, né, associado à energia de uma mola. A energia no capacitor, meio da capacitância vezes o quadrado da tensão, meio de CV2. Então, a tensão é o estado físico associado à energia de um capacitor. A energia de um indutor, meio de LI ao quadrado. Então, a corrente é o estado físico associado à energia em um indutor. Tá? E aí, pessoal, se a gente tivesse, então, regulando aqui, né, um sistema de regulação de um estado físico, quando a amplitude da cossenoide desse estado físico fosse raiz de 2 vezes menor do que a amplitude da cossenoide na entrada, significa que a própria energia do sistema, que depende do quadrado do estado físico, estaria meia vez menor do que a energia comandada na entrada do sistema, né? Então, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, igual a gente citou nos exemplos aqui, né? Meio de CV2, meio de MV2, meio de KX2, meio de LI ao quadrado, né? Sistema rotativo, meio de J ômega ao quadrado. Então, se a gente pegar cada estado físico que aparece ao quadrado nas formulações de energia, nós vamos pegar aqui o valor das suas amplitudes, né, ao quadrado. Nós vamos ter, então, né, a energia do sinal de entrada dividida por raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Né? Então, nós observaremos que na banda passante do sistema, ele replica na saída cossenoides cuja energia é meia vez menor, metade da energia comandada na entrada. Tá? É outra interpretação da banda passante do sistema. Ok? Bom, igual comentei, é só uma consideração extra que eu queria fazer aqui nesse nosso estudo. Tá? Bom, e com essa revisita à teoria de sinais e sistemas, eu queria então abordar com vocês as soluções que nós trataremos na disciplina. Né? E a primeira delas, ela remete a um controlador. A gente vai, então, né, dentro do sistema mecatrônico elementar, começar trabalhando com esse bloco aqui, ó. O regulador de trajetória, tá? Ou sistema para regulação de trajetória, ok? Então, a gente vai enxergar o sistema todo com o sistema de regulação de trajetória, né, recebendo do cliente os comandos que ele deseja e observando na saída do sistema o que acontece na ponta de eixo da máquina. Tá? Então, esse vai ser o sistema macro que a gente vai enxergar aqui. Tá? Nesse primeiro estudo, nós vamos tratar as malhas mais internas, os reguladores mais internos, como sistemas de banda passante infinita. Ok? Conforme eu comentei a aula passada, as malhas mais internas, né, que são essa e essa, elas não podem ser filtros para as malhas mais externas. Então, as malhas, os sistemas de regulação mais internos, têm que ser mais rápidos, obrigatoriamente, tá? Porque senão eles prejudicam toda a qualidade de controle. Né? Se eles não garantem que o sinal regulado vai ter as variações na mesma dinâmica do seu comando, significa que o sistema
como um todo está operando como um filtro. E aí ele não consegue entregar para o seu cliente, né, no caso aqui o sistema anterior, a qualidade de regulação que o sistema precisa. Tá? Então, essa é uma premissa de operação desses sistemas, tá? Que a gente vai, inclusive, usar agora. Bom, tem uma vasta gama de reguladores de trajetória. Eu vou abordar com vocês aqueles que são mais difundidos na literatura e nos equipamentos industriais que usam dessas soluções. Tá? E eu vou começar agora com a primeira topologia, que é chamada de controlador em cascata. Então, o controlador em cascata, ele é implementado da seguinte maneira. A gente recebe aqui do cliente um comando de posição angular, né, que nos diz o que o cliente gostaria que aparecesse na ponta de eixo da máquina. Bom, a gente então sabe que entre aquilo que o cliente gostaria e o que realmente aparece na ponta de eixo, existe uma diferença. E a gente precisa caracterizar essa diferença para saber como agir, como atuar para anular essa diferença. Tá? Então, com base nessa premissa, né, a gente vai realimentar aqui, ó, medir e realimentar a posição angular real do eixo. Né? E a partir do que o cliente gostaria e daquilo que realmente acontece na ponta de eixo, a gente vai caracterizar um erro de posição. Tá? Então, o nome é erro mesmo, né, que se refere a um sinal que nos diz o quão diferente a posição angular do eixo está, né, ou se encontra com relação àquilo que o cliente gostaria. Né? E aí a gente vai, então, tratar, né, de tentar anular esse erro. Então, o cenário ideal era quando, ou é quando o erro é nulo. Esse é o ideal, porque na hora que esse erro aqui é zero, tá? Que é o cenário ideal, significa que aquilo que o cliente quer está igual ao que aparece na ponta de eixo da máquina. Perfeito. O sistema trabalha para isso. Ok? Então a gente vai, de alguma forma, tratar o erro para conseguir, então, anular aqui o seu valor. E aí esse tratamento ele vai ser feito com um compensador, que é esse aqui, só melhorando a grafia, que eu não gostei da grafia dele aqui, que vai aplicar um ganho ao sinal de erro e produzir um comando de velocidade. Até por isso o nome em cascata. Você tem uma malha de velocidade em cascata aqui a uma malha de posição. Ok? Então, o princípio de operação aqui é o seguinte, olha, se tem erro de velocidade, então eu comando, se tem erro de posição, eu comando uma alteração na velocidade, tá? Para tentar zerar o erro de posição. Bom, nós teremos então um sistema de regulação de velocidade, aqui que eu vou encapsular em um bloco que vai dar um ganho, né, ao sinal de velocidade mecânica. Né? E essa velocidade vai, então, ser sintetizada aqui na ponta de eixo.
tá? Então aqui a gente vai caracterizar a interface do mundo real com os elementos de potência para o mundo virtual. Que aqui tem um programa de computador que implementa os controladores. Bom, no mundo real, né, no mundo de potência, já na ponta de eixo da máquina, né, quando ela desenvolver uma dada velocidade, a gente pode integrar essa velocidade para ter, então, o sinal de posição angular. Né? E aí a gente vai realimentar esse comando de posição, desculpa, esse comando não, o valor da posição real na ponta de eixo, aqui no início da nossa malha de controle. Tá? A instrumentação, pessoal, o conjunto, né, que vai fazer a medição da posição angular para nós, ela vem aqui, né, e os sensores também têm a sua dinâmica. Só que, para que o sistema opere adequadamente, a banda passante dos sensores, né, a velocidade de resposta deles, tem que ser muito maior do que a dinâmica dos sinais que eles medem. Tá? Porque senão eles vão informar ao controlador sinais errados. E aí não justifica utilizá-los. Né? A presença deles só se justifica quando eles medem os sinais corretamente. Tá? Então a gente vai tratar a dinâmica da instrumentação através desse bloquinho unitário aqui. Né? Ele, sendo unitário, né, significa que o que apareceu na entrada vai aparecer na saída. Né? E a gente só está representando dessa maneira só para lembrar, né, que existe o sistema e que ele tem uma banda passante muito maior, ele é muito mais rápido do que os sinais de posição que ele mede. Tá? Qualquer instrumentação tem que seguir dessa prerrogativa. Tem que ter uma dinâmica mais rápida. Tá bom? Bom, e nós receberemos do cliente a dinâmica do comando dele. Tá? Então, o comando do cliente aqui não é um segredo, né? A gente precisa receber dele informações da dinâmica do seu comando. Tá? Isso não pode ser um segredo, ele tem que passar para a gente saber, né, qual é a banda passante do comando dele. Tá? Pode ser, por exemplo, um sinal aqui com essa característica, né, que tenha um ciclo durando um período T1, logo ele tem uma frequência F1. Né? Digamos que essa frequência aqui do sinal do cliente, tá? Frequências mecânicas são baixinhas, ok? Então, digamos que ela seja aqui de 0,3 Hz. Sinais de posição em sistemas mecânicos iguais àqueles que a gente trata na mecatrônica, tipicamente, né? Eles são sinais de frequência baixinha, tá? Você pode estar estranhando aqui, mas só 0,3 Hz? Sim, a gente tipicamente vai deslocar no espaço corpos muito grandes, tá? Não tem como fazer isso em frequências altíssimas. Ok? Não tem atuador com capacidade de torque suficiente para conseguir fazer isso em frequências altas. Tá? Então, as frequências são baixas. Nós, então, precisaremos garantir que o nosso sistema seja rápido o suficiente para responder esse comando do cliente. Né? O nosso sistema ele é pensado como essa unidade aqui que eu estou marcando.
tá? Então, o cliente apresenta na entrada um comando de posição e o sistema garante que aquele sinal comandado efetivamente aparece na saída. Aqui, que é o sinal de posição de saída. Então, pelo que nós estudamos há pouco, né, nós vamos ter que garantir, então, que o sistema, eu vou compactá-lo aqui, seja rápido o suficiente para responder os comandos do cliente na entrada. Tá? Então, se a banda passante do sinal do cliente, do sinal de referência, tá, do comando, aqui é 0,3 Hz, ou 2 vezes π vezes 0,3, tá? Nós vamos ter um sistema, nós vamos fazer, né, projetar o sistema para que a sua banda passante seja 10 vezes maior, ou igual a 3 Hz. Tá? Então, essa é uma primeira diretriz de projeto. Você quer que um sistema seja capaz de reproduzir um sinal? Então, aloque a banda passante do sistema como sendo 10 vezes maior do que a banda passante do próprio sinal, do comando, né? A banda passante do sistema nosso aqui, ela foi escolhida como sendo 10 vezes a banda passante do comando. Tá? Bom, escolher a banda passante do sistema significa escolher o próprio valor do polo, foi o que a gente concluiu ali em cima. A banda passante é igual ao módulo do polo. Se a gente conseguir escolher o polo, de carona a gente vai estar especificando a banda passante do sistema. Né? E esse polo, ele aparece aqui na nossa modelagem como sendo o valor de S que anula o denominador da função de transferência. Essa função de transferência, por sua vez, ela vai ser função de todos os elementos do sistema, inclusive aquele que nós temos controle, nós temos liberdade para alterar, que é o ganho do regulador de posição. Tá? Você não tem o que fazer no eixo mecânico, isso aqui é a física, a natureza conforme ela é. E o sistema de instrumentação, você já especificou a sua banda passante, a sua resposta. Tá? O sistema de regulação de velocidade, como ele está mais interno, olha aqui, é um sistema mais interno do que o sistema que regula a posição, tá? Ele também vai ser projetado para ter ganho unitário quando visto pelo sistema que regula a posição. Então, as malhas, os sistemas mais internos, têm que ser vistos pelos sistemas mais externos como elementos de banda passante infinita, ou muito mais rápidos do que os sistemas mais externos, para que eles não atrapalhem o esforço de controle dos elementos externos. Tá? Então, a liberdade que nós temos, né, para alterar a função de transferência do sistema é através do ganho proporcional, ou dos ganhos dos reguladores. E alterando a função de transferência, a gente vai alterar o polo. E alterando o polo, a gente então configura a banda passante do sistema. Tá? Então, essa vai ser a nossa estratégia de jogo aqui, a forma com a qual a gente vai alocar, escolher a banda passante do sistema para que ele seja capaz de responder na sua saída ao comando que o cliente
apresentou na sua entrada. Certo? Bom, então vamos executar essa estratégia e o primeiro passo dela, né, nos pede que a gente calcule a função de transferência, né? Então, a função de transferência do sistema, por definição da teoria de controle, é a relação entre a saída do sistema sobre a sua entrada. E se a gente recuperar da teoria de controle, né, se você tiver um sistema assim, ó, você tem um comando, aqui você tem uma realimentação, aí você tem o ganho no ramo direto, geralmente eles chamam de G. E você tem um ganho do ramo de realimentação aqui, que é o H, que é onde está a instrumentação. Tá? Já existe, né, até uma fórmula maceteada, né, da teoria de controle, que inclusive vale a pena se saber de cabeça, tá? Que é o seguinte, ó, a função de transferência quando o sistema está representado nesses moldes, vale G sobre 1 mais GH. Tá, isso aqui vale a pena saber de cabeça, porque acelera muito várias análises que a gente faz com esse material. Tá? Então, transportando essa formulação para o nosso sistema aqui, né, o G, que é o ganho no ramo direto, vai ser o quê? Kπ vezes o ganho do sistema de regulação de velocidade, G ômega, vezes 1 sobre S. O denominador da função de transferência vale 1 mais G vezes H. Então, 1 mais o ganho do ramo direto, que a gente acabou de escrever lá em cima, vezes H, no caso, o ganho do ramo de realimentação, que vale 1. Certo? Bom, a gente vai desenvolver aqui uma álgebra para deixar, né, a função de transferência com o polo destacado. Então, alguma coisa vezes S mais o polo no denominador. O esforço algébrico vai ser nesse sentido. Tá? Então, para isso, a gente vai primeiro multiplicar o numerador e o denominador por S, onde nós teremos o seguinte resultado. Opa, peraí. Quando a gente multiplica aqui por S, né? S vezes aqui 1 vai dar S, mais S vezes o outro termo, você vai cortar S com S, tá? Então vai ser Kπ vezes G ômega. Ok? Bom, então aqui a gente observa, né, a gente destaca nitidamente um valor de S capaz de zerar o denominador dessa função de transferência, que é quanto? Menos Kπ vezes G ômega. Né? Nessa análise que nós fizemos, nós propusemos, né, pela topologia do sistema, que o ganho do regulador de velocidade, né, quando visto pela estrutura de regulação de posição, que ele fosse, que esse regulador de velocidade tivesse ganho unitário, né? Então a gente pode dizer que o polo, aqui a frequência do polo, vai ser aproximadamente menos Kπ vezes 1, né, ou menos Kπ, tá?
E conforme a gente estudou há pouco, o valor do polo determina a banda passante do sistema. Então, se a gente for caracterizar a resposta do sistema aqui na frequência, né, o qual vai ser o ganho que o sistema vai dar, né, o qual é a relação entre as amplitudes das cossenoides de saída com relação à amplitude das cossenoides de entrada. Então, o que a gente observa aqui é que se a amplitude das cossenoides de saída, de entrada, forem menores, se a frequência dos sinais de entrada forem menores do que a frequência do polo, o ganho do sistema é unitário. A partir do momento que a gente coloque na entrada do sistema cossenoides de frequência mais alta, o sistema não consegue garantir mais, e efetivamente não vai, né, garantir que a amplitude das cossenoides da entrada vão aparecer na saída. Então, ele começa a atenuar, ele para de responder. É outro termo usado nesse contexto. Tá? E o nosso caso aqui, a banda passante é igual ao módulo do polo, que é igual a Kp θ, igual a gente deduziu aqui em cima. Tá? Então, no nosso sisteminha, com o exemplo apresentado, se a banda passante do comando é 0,3 Hz e a gente quiser o sistema com uma banda passante igual a 3 Hz, né, nós vamos sintonizar o compensador proporcional, né, com um ganho Kp θ que vai ser igual a 2 vezes π vezes 3, né, que é o valor da banda que a banda passante do sistema precisa ter para atender ao comando que o cliente impõe na entrada. Tá? Então, aqui a gente fechou os pontinhos todos, né? A gente viu primeiro como que o polo caracteriza a dinâmica do sistema, como que o polo caracteriza a banda passante do sistema, como escolher uma banda passante adequada de acordo com o comando do cliente e como garantir que essa banda passante do sistema efetivamente vai existir através do nosso regulador. Tá? Então, essa foi a nossa sequência, né, de projeto. Tá? Agora, quando a gente projeta algo, é natural que a gente faça críticas, né? A gente avalie o que tem de bom e o que tem de ruim no sistema. No caso aqui, a gente buscou, né, uma forma de construir um sistema apto a seguir um comando de posição de um cliente. Né? Conseguimos atingir esse objetivo, mas se a gente quisesse seguir comandos de frequências mais altas, tá? Então, digamos aqui que a gente, por algum motivo, o cliente quisesse depois subir a frequência aqui do seu comando. Tá? E a gente, de alguma maneira, quisesse que o sistema rastreasse esse comando, fosse capaz de colocar na saída o valor comandado pelo cliente. Isso chama rastreamento de trajetória. E vamos dizer que a gente quisesse, né, essa funcionalidade, mas sem gastar mais dinheiro com os componentes caros, que são os componentes do mundo real. Tá? Seria possível
uma pergunta aqui, a gente conseguiria, né, aumentar a dinâmica do sistema, né, sem comprar mais equipamentos caros, né, mexendo só na parte aqui de sinais, né, onde qualquer alteração demanda basicamente a mudança em alguma linha de código. Tá? Isso tudo aqui é implementado por programa de computador. Né? Bom, para responder essa pergunta, a gente primeiro vai avaliar uma estranheza desse controlador, que é uma inconsistência física que se apresenta aqui, ó, nessa região. Observa que aqui a gente criou um comando de velocidade como sendo igual a um ganho proporcional vezes um erro de posição. Criar um espaço aqui do lado. Então, o nosso comando de velocidade, ele está proporcional aos sinais de posição, né? O erro de posição é a diferença entre o comando do cliente e o valor de posição que aparece no eixo. E a gente sabe da mecânica que o comando de velocidade, né, ou que um sinal de velocidade, ele vai ser dado pela integral, pela derivada de um sinal de posição. Tá? Então, existe aqui uma clara incoerência física. Não está coerente, né, a forma como a gente está criando o nosso comando de velocidade. Né? E quando existem essas incoerências físicas, a gente cria um sistema de controle, né, que não trabalha harmonicamente, né, com o sistema físico real. Tá? E dessa inconsistência a gente vai ter um preço a pagar, tá? Que é um abalo no comportamento dinâmico do sistema. Então a gente vai propor uma nova forma de criar esse comando de velocidade que tenha coerência física, né? Que não seja dado por um ganho proporcional vezes um erro de posição. E essa proposta ela vai ser embarcada aqui no nosso controlador em cascata com o comando explícito de posição. Vai ser a segunda topologia de controlador que a gente vai apresentar. Comando explícito de velocidade, desculpa. Então, como vai ser implementada essa proposta? A gente vai amostrar do cliente o comando dele de posição, a gente vai apurar se o que ele pediu realmente aparece na ponta de eixo. Né? Dessa apuração, a gente vai caracterizar aqui um sinal de erro de posição. Esse erro vai ser tratado por um compensador. Né? E a gente vai produzir aqui um comando que vai ser adicionado a uma segunda parcela. Agora vem a novidade, né? Essa segunda parcela vai ser sintetizada assim, ó. A gente vai pegar uma amostra do comando de posição do cliente
derivar essa amostra. Derivar um sinal no domínio da frequência significa multiplicar por S. Uma derivada no tempo significa multiplicar por S na frequência. Igual uma integração no tempo significa dividir por S na frequência. Igual a gente vê nas propriedades da transformada de Laplace. E aí, então, nós caracterizaremos aqui o comando de velocidade angular, como sendo a derivada do comando de posição angular. Tá? Nós, então, criaremos, né, um novo sinal de entrada para o regulador de velocidade, e ele então vai garantir, né, que esse sinal da sua entrada efetivamente apareça na ponta de eixo da máquina. Tá? E aí, para caracterizar o sinal de posição a partir da velocidade, né, o que a gente sabe? Que a posição é a integral da velocidade. Integrar no domínio do tempo significa dividir por S no domínio da frequência. Tá? Então, a gente vai pegar o sinal de velocidade mecânica que a gente está aqui, dividir por S, a gente está representando, né, o sistema no domínio da frequência, e vamos caracterizar aqui o sinal de posição. Tá? Esse sinal vai ser realimentado, né, com o sistema de instrumentação de ganho unitário, que eu não vou colocar o bloquinho mais daqui para frente, a gente sabe que ele está lá, e que ele tem que ter banda passante maior do que o sinal que ele mede. Tá? Então, é um sistema de ganho unitário. E então nós concluímos a proposta aqui de um controlador, onde o comando de velocidade é criado de maneira coerente com o comando de posição do cliente. Tá? Bom, qual será o impacto disso na dinâmica do sistema, na capacidade do sistema de responder mais rapidamente ou a cossenoides de frequência mais alta impostas à sua entrada? Então, utilizando, né, do que nós abordamos aqui no início dessa aula e no final da aula passada, para avaliar esse comportamento dinâmico, essa banda passante, a gente precisaria caracterizar o polo. O polo traz consigo a informação da banda passante do sistema. E o polo, ele aparece no denominador da função de transferência. Então, nós precisaríamos calcular a função de transferência do sistema, para então encontrarmos o polo no seu denominador. Então, vamos fazer isso, né? A função de transferência, ela mede para nós a relação entre a saída e a entrada do sistema. Tá? A gente precisaria calcular essa função aqui. Bom, nesse caso, tá, eu vou fazer o cálculo explícito a partir do sinal de posição de saída. Então, esse sinal de posição aqui, que é o que está aqui, ele vai ser igual a 1 sobre S vezes G ômega. 1 sobre S vezes o ganho do regulador de velocidade, vezes o valor desse sinal aqui. Ó. Esse sinal aqui é uma soma desses dois termos. Então, nós vamos ter uma soma aqui dentro. Tá? O primeiro termo que aparece aqui, nesse ramo, ele vale Kp vezes o erro de posição. O segundo sinal presente na entrada desse bloquinho de soma, ele vale S vezes o comando de posição.
tá? Então, agora vamos manipular algebricamente essa expressão para tentar colocá-la nesse formato aqui. Tá? O esforço algébrico vai ser nesse sentido. Então, o que nós teremos? Essa posição angular vai ser igual a 1 sobre S vezes G ômega. Vou multiplicar 1 sobre S vezes G ômega pelos dois termos que estão no parênteses. Então, Kp θ vezes o erro de posição. Né? O erro de posição é a diferença do comando menos o sinal real de posição. Tá? Mais 1 sobre S vezes G ômega vezes S vezes o comando de posição. Então, aqui a gente pode fazer algumas simplificações. E aí, eu vou isolar do primeiro lado da igualdade, ou no primeiro lado, todos os termos que estão multiplicados por posição. E colocar no segundo lado da igualdade todos os termos multiplicados pelo comando de posição. Então, você vai ter o seguinte, ó. Essa posição. Aqui, ó, desse lado da igualdade tem esse termo, né, que aparece com menos, eu vou jogar ele para o lado de lá da igualdade com mais. Então, mais 1 sobre S vezes G ômega vezes Kp θ. Ele vai ser igual, né, ao que sobrou do outro lado ali, ó. Esse primeiro termo. Mais o segundo termo. Ok? Agora, né, para chegar a esse formato, né, eu vou, então, colocar em evidência aqui a posição de um lado e o comando de posição de outro. Tá? Então, posição angular vezes... Aqui, ó, só uma errata aqui, ó. Esse termo aqui, ó, 1 sobre S vezes G ômega vezes Kp θ vezes menos θ. Ele todo foi para o lado de cá, ó. Eu esqueci de colocar o θ aqui, ó. Deixa eu só complementar, tá vendo? Coloquei todos os termos e esqueci o θ. Então, colocando o θ em evidência, você tem 1 mais G ômega vezes Kp θ sobre S igual ao comando de posição vezes G ômega Kp θ sobre S mais G ômega. Tá? E aí, finalmente, então, a gente consegue chegar aqui na função de transferência. Ó. A posição angular do eixo de saída dividido pelo comando vai ser essa aqui, ó. Ok? Bom, nosso objetivo era conseguir enxergar a banda passante do sistema, né? Então, seria interessante destacar o valor do polo, né? E para isso, a gente precisaria, então, fazer uma nova manipulação para deixar o denominador no formato de um S mais alguma coisa, ou um S menos alguma coisa. Tá? Então, eu vou processar uma próxima manipulação com esse objetivo. Tá? E, para consegui-lo, né, sugere-se aqui que a gente multiplique o numerador e o denominador por S. Tá?
E o resultado vai ser esse aqui, ó. Bom, nesse resultado, pessoal, agora a gente já consegue, né, identificar o valor do polo aqui, né, no denominador da função de transferência, e a gente observa aqui o seguinte também, né, que sendo, né, o regulador de velocidade muito mais rápido, que é uma malha mais interna aqui, do que o regulador de posição, então, aos olhos do sistema de regulação de posição, ela tem banda passante infinita, ou ganho unitário. Todo comando que chega aqui do sistema de regulação de posição, ele aparece aqui. O sistema de regulação de velocidade faz com que ele apareça sem atenuação e sem atrasos expressivos, tá? Como se fosse um sistema de ganho unitário. É tão mais rápido do que a malha externa que qualquer comando que chega na entrada dele, ele consegue responder, tá? E aí, o que acontece aqui então? Né, considerando aqui essa condição dinâmica que a gente pontuou, então, para esse ganho aqui do sistema de regulação de velocidade, aproximadamente 1, né, nós vamos ter a seguinte função de transferência. Onde o numerador está basicamente igual ao denominador, que é um ganho, então, unitário. Tá? O que nos mostra o seguinte, que nós teremos, né, o sistema respondendo com ganho unitário e ele vai ser capaz de responder dessa maneira até o momento que o regulador de velocidade passe a atenuar os comandos de entrada. Então, antes, quem limitava a banda passante do nosso sistema, né, quando a gente tinha incoerência física mostrada no controlador em cascata, né, que eu mencionei, que era aquele comando de velocidade criado como sendo um ganho proporcional do erro de posição. E aí, naquela circunstância, o sistema tinha sua banda passante limitada aqui pelo ganho proporcional do regulador de posição. Tá? Agora, com o novo sistema que tem comando explícito de velocidade, a gente não tem uma incoerência física, tá? Né? O que vai acontecer? Aqui, o sistema responde com ganho unitário até a frequência onde o próprio regulador de velocidade não responde mais. É a banda passante do regulador de velocidade mecânica. Tá? Então, a gente observa aqui o seguinte, que, bom, só até um ponto antes disso, né? Estiver causando um certo incômodo essa análise, ó, imagina que a gente vai aumentando a frequência aqui do comando de entrada, tá?
O G ômega é um G ômega de S, ou seja, como qualquer sistema, né, ele tem banda passante limitada. Então, vai chegar uma frequência que ele vai ter uma resposta próxima a zero. Então, você não vai observar um valor apreciável desse termo, nem desse, tá? E aqui você vai estar com a frequência alta no denominador e com esse ganho próximo a zero, tá? Então, você vai, com isso, né, observar que o sistema vai parar de responder. Você vai aplicar um comando na entrada, a saída dele vai ser basicamente o quê? Zero vezes o comando de entrada. Então, logo, quando o sistema que regula a velocidade parar de responder, nós também não veremos resposta para o sistema que regula a posição. Tá? Por isso que eu falei, então, que o sistema que regula a posição, a gente está até desenhando a resposta dele aqui embaixo, ele vai ter a sua banda passante agora caracterizada pela própria banda passante do sistema de regulação de velocidade. Tá? É esse sistema, então, que vai limitar a resposta do sistema de regulação de posição. E aí, concluindo, pessoal, a gente obteve esse ganho, a gente melhorou a dinâmica do sistema, ele é apto a responder na sua saída cossenoides de frequência mais altas aplicadas na sua entrada, e a gente ganhou isso sem a aquisição de nada caro. Nós não compramos nenhum equipamento de potência. Caro aqui seria inversor, motor, manipulador mecânico. Não houve nada disso. A gente mudou aqui uma linha de código para inserir ou para calcular esse sinal em azul aqui, ó, ou duas linhas de código. Você vai chegar num programa em C, por exemplo, C++, e calcular uma derivada de velocidade e na próxima linha uma derivada de posição, obter a velocidade e na próxima linha somar esse comando de velocidade com o comando de saída do regulador capetetra. Ok? Então, isso mostra que a topologia, a lei de controle que você usa, vai interferir na dinâmica do sistema. Tá? Não é qualquer controlador, de qualquer jeito, que vai te garantir respostas adequadas. Tá bom? Então, a gente vai, inclusive, refletir sobre essas topologias, né, nesse módulo do curso, igual nós começamos a fazer hoje, para ganhar senso crítico de qual delas implementar e de qual é o impacto dessa implementação na dinâmica de resposta do sistema. Ok? Bom, o recado que eu tinha para hoje é esse. Eu então vou abrir a palavra a vocês aí para perguntas, para considerações, para saber se vocês entenderam. Vocês têm alguma consideração a fazer? Eu entendi de boa. Beleza, Rafael. Então tá, moçada, como é que é, Wellington? Falhou, cara? Tranquilo aqui também. Beleza, então. Tranquilo, Matheus. Então tá bom, pessoal. Então, na ausência de dúvidas, né, eu agradeço a vocês a presença, quero desejar uma boa noite e amanhã a gente se vê de novo. O horário de amanhã é às 20 horas, não é isso? Isso, amanhã é 20 horas. Então, até lá. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu, obrigado.